Nesta resenha da bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes e Fernando César, ambos no Brasil, a demissão de Felipe Luiz e a contratação do técnico português, o Leonardo Jardim. O Flamengo demitiu Felipe Luiz logo após a coletiva de imprensa, depois do jogo que o Flamengo goleou Madureira por 8-0, e depois da demissão, poucas horas depois, na terça-feira, já anunciava o acerto com o Leonardo Jardim. Antônio Manuel Góes e Fernando César irão abordar este tema. Já já, fiquem ligados aqui na nossa resenha da bola. E a gente inicia esta resenha da bola e eu vou direto ao Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes vai ser o primeiro analista aqui da nossa resenha da bola a comentar a demissão de Felipe Luiz. Deixou muita gente, chocada, abismada pelo modo como se deu, como ocorreu. E a contratação do Leonardo Jardim. Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, gente ligada na resenha da bola. Sintetizo em 5 minutos o processo que culminou com a demissão de Felipe Luiz do Flamengo. Desfecho que gerou exacerbada comoção externa, não só entre os milhões da chamada nação rubro-negra, como até nas de outros clubes e, por previsível, entre formadores de opinião, das mídias tradicionais aos canais de influenciadores da torcida. Não à toa, por exemplo, a presidente Leila Pereira e o treinador Abel Ferreira do Palmeiras meteram bedelho onde, cá para nós, não lhes cabia de forma pública. Implicitamente solidários ao ilustre demitido. E, nesse caso, há controvérsias quanto à sinceridade dessa manifestação, direcionando farpas venenosas ao presidente Bap, tido como potencial desafeto pela dirigente do Verdão paulistano. Mas vamos ao principal. Com carreira de futebolista encerrada em dezembro de 2023, após vitoriosos 5 anos de titularidade na lateral esquerda do Flamengo, Felipe Luiz assumiu no começo de 2024 o posto de treinador do Sub-17, daí meteoricamente promovido ao Sub-20, para em poucos meses ser campeão mundial da categoria. Em outubro do mesmo ano, diante da frustração com o trabalho do renomado Tite em seleção brasileira, Felipe Luiz aceitou o desafio de comandar a equipe principal, onde pendurara as chuteiras menos de 1 ano atrás. Sua trajetória vitoriosa teve uma sequência de conquistas, da Copa do Brasil de 2024 aos troféus do Brasileirão e da Libertadores em 2025, com expressiva participação em 2 mundiais da FIFA, no segundo dos quais foi vice em decisão por pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal e na prorrogação contra o Paris Saint-Germain, poderoso ganhador da Champions League Europeia. Entretanto, um estremecimento nas relações com o Flamengo no processo de renovação de seu vínculo contratual, agora se sabe, em função de proposta do Chelsea, onde jogara entre 2014 e 2015. Uma inesperada antecipação, afinal não concretizada, no projeto do jovem treinador em trabalhar no futebol europeu, para cuja tratativa ele e o seu staff interromperam de forma unilateral, sem conhecimento do Flamengo, a negociação apalavrada para as condições do novo contrato. Sem sucesso na conversa com o Chelsea, que na realidade desejava contratá-lo para um estágio no mediano francês Strasbourg, pertencente ao grupo do celebrado clube de Londres, Felipe Luiz acabou por fechar sua continuidade no Flamengo nos valores contratuais já combinados. Embora o fato, quando de conhecimento de Bap, tenha irritado o diretor José Boto e mais ainda o alto dirigente rubro-negro. Sejamos francos, o presidente do Flamengo
decidiu não digerir a sorrateira alternativa do treinador e coordenou o troco com seu diretor técnico, ao fechar também sigilosamente com o português Leonardo Jardim, saído do Cruzeiro no fim da última temporada para cuidar de interesses pessoais em seu país, na expectativa de eventual baixo rendimento do trabalho de Felipe Luiz, por sinal ocorrido nos primeiros jogos da temporada de 2026, nos quais o Flamengo perdeu a Supercopa da CBF para o Corinthians e a Recopa da Conmebol para o argentino Lanús, além de tropeço diante do São Paulo na abertura do Brasileirão, embora classificado para o final do expressivo Campeonato Carioca. A portentosa estatística de Felipe Luiz em 1 ano e 2 meses à frente do Flamengo provocou um clima de generalizada indignação dos torcedores, influenciadores da internet e crônica esportiva em geral, diante do anúncio de sua demissão ocorrido formalmente horas depois da goleada de 8-0 imposta ao Madureira nessa última segunda-feira na semifinal do Carioca no Maracanã. Por maior que tenha sido o impacto da sumária decisão do Flamengo em afastar seu vitorioso treinador, pertinente entendermos a prerrogativa do clube em fazê-lo, na esteira dos fatos aqui relatados, gerencialmente insustentáveis na avaliação do clube. Por fim, Leonardo Jardim de elogiadas atuações no futebol europeu, entre as quais a promoção de Mbappé, hoje no Real Madrid. A equipe principal do Mônaco na época chegou ao Flamengo nesta quarta-feira, assinou um contrato até dezembro de 2027 e já começou o contato com os jogadores na atividade de campo e bola, com estreia marcada para o próximo domingo, dia 8, contra o Fluminense, na decisão do estadual. De resto, boa sorte para Felipe Luiz na carreira, comprovadamente promissora, com os torcedores do Flamengo, agora na expectativa de seu substituto pôr o time nos eixos neste 2026, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, analisando inicialmente a demissão de Felipe Luiz e o acerto com Leonardo Jardim. E agora eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná, sul do Brasil. Meu caro Fernando César, como é que você viu a demissão de Felipe Luiz e a contratação do Leonardo Jardim? Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E claro que o assunto, o desligamento do técnico Felipe Luiz do comando do Flamengo, ainda está rendendo muitas opiniões. Claro que são opiniões variadas, mas de qualquer forma, eu entendo que foi uma decisão tomada pelo presidente do Flamengo, superando inclusive a própria posição do diretor de futebol José Botto. Pelo que a gente apurou, ficou uma situação de desgaste justamente no período, no final do ano, quando Felipe Luiz acabou renovando com a equipe do Flamengo e ali, através, claro, seu procurador, o empresário, até para que não houvesse o desgaste pessoal do Felipe, a questão contratual, em que ali, claro, o procurador, depois de analisar as pretensões do Felipe, que é a de abrir portas para poder realizar um trabalho na Europa, essa é a vontade, é o plano profissional do Felipe, pelo que ele já realizou num curto espaço de tempo, pelas conquistas importantes que ele teve no comando do Flamengo. Isso acabou despertando, sim, interesse de grandes agremiações aí do continente da Europa, e você pode comprovar isso justamente por acompanhar tudo que acontece no futebol aí de pertinho, Júnior.
Entendo que mesmo com ótimo relacionamento que o Felipe, ao longo desse período, obteve junto ao elenco, que os jogadores e os funcionários do Flamengo tinham, claro, uma convivência muito boa com o Felipe, mas isso não impede que o técnico que está chegando, o Leonardo Jardim, também possa conquistar esse mesmo relacionamento junto ao elenco do Flamengo e também extensivo aos funcionários da equipe rubro-negra do clube, que é muito grande, que é o Flamengo. Agora é aguardar, dar o tempo necessário, embora o que o Flamengo represente hoje, pelos campeonatos que ele disputa e pelo elenco que possui, que a cobrança ela sempre vai existir, e a diretoria do Flamengo sabe disso, principalmente o seu presidente, por isso que acabou colocando à disposição de qualquer técnico, do Felipe, como aconteceu, e agora do Leonardo Jardim, as melhores condições para que sim, que o Flamengo siga em frente, disputando e conquistando outros títulos que virão pela frente. A postura e estilo de trabalho dos treinadores, a gente sabe que é uma postura diferente. E agora cabe a ele, o Leonardo Jardim, administrar da melhor forma. Muitos dizem, ele pode encontrar alguma dificuldade, porque pela passagem que ele obteve pela equipe do Cruzeiro, uma das primeiras atitudes que ele, o Leonardo Jardim, teve no Cruzeiro foi de afastar os chamados medalhões. Com a equipe do Flamengo, vamos ver qual vai ser a postura e, acima de tudo, o estilo de trabalho do técnico Leonardo Jardim daqui para frente, Júlio. Tá legal, meu caro Fernando César, em Curitiba, no Paraná. E é verdade, Fernando, você disse tudo. É ver agora como o Leonardo Jardim vai administrar esse grupo. Agora, é um técnico muito competente, muito experiente, com passagens por clubes grandes também, bons trabalhos, como foi no Mônaco, no Cruzeiro recentemente, e agora vai gerir um elenco fantástico. Cabe a ele, com a sua experiência, tocar o barco e fazer esse Flamengo jogar o futebol que sabe jogar e ir em busca de disputar as conquistas deste ano de 2026. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!